Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? A gente sabia que esse dia ia chegar, só não sabia quando seria, em que momento seria. Madre mia, as últimas 48 horas do torcedor do Real Madrid. Depois de ter conquistado a 15ª Liga dos Campeões, nesta segunda-feira, dia 3 de junho de 2024, o clube oficializou a contratação de Kylian Mbappé. É o fim de uma novela que, olha, eu vou dizer pra vocês, eu cheguei a acreditar que ela não terminaria, mas ela terminou. E é o fim da novela e o início de uma história. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a contratação de Kylian Mbappé e vamos falar sobre o que pode acontecer com esse Real Madrid com a chegada de Mbappé. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa aquele like sempre e os comentários por aqui. Horas de loucura para os torcedores do Real Madrid que viram o time conquistar a 15ª Liga dos Campeões. Fizeram uma festa incrível nesse domingo aqui em Madrid, em Cibeles, por todos os lugares onde o clube passou e depois no estádio Santiago Bernabéu. E agora, nesta segunda-feira, 7h30 da tarde aqui na Espanha, 2h30 no Brasil, tivemos o anúncio oficial da chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid na próxima temporada. O comunicado do Real Madrid teve apenas uma frase: Real Madrid e Kylian Mbappé chegam a um acordo para que ele seja o jogador do Real Madrid para as próximas 5 temporadas, ponto. Depois o Real Madrid divulgou um vídeo com gols do Mbappé, enfim, com lances do Mbappé, o que é bastante normal que o clube faça, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não temos o número da camisa de Mbappé. E aí eu já vou explicar o porquê ainda não temos, porque vamos ver o que vai acontecer. Mas a realidade é que, finalmente, 7 anos depois, estamos falando de que Mbappé assinou o contrato com o Real Madrid. E aí a primeira coisa que eu quero trazer é a reação do Mbappé, porque ele se despede do PSG, numa despedida também em redes sociais, depois ele se despede no estádio. Os torcedores do estádio se despedem dele, mas a despedida com o clube ela é um pouco estranha, né, para dizer alguma coisa assim. Por quê? Porque o Mbappé sai do PSG como agente livre. O Real Madrid não pagou ao PSG pelo Mbappé, porque o Mbappé podia já desde o dia 1º de janeiro assinar um pré-contrato com seu futuro clube. O Real Madrid anuncia a contratação do Mbappé porque esse pré-contrato ele já existe. E a partir do dia 30 de junho, quando o Mbappé já deixa de ser definitivamente em questões contratuais do jogador do PSG, ele vai assinar o seu novo contrato com o Real Madrid, algo que já está acordado, mas a assinatura, né, ele passa a ser realmente jogador do Real Madrid a partir do dia 1º de julho. Como o Mbappé está neste momento com a seleção francesa e vai disputar a Eurocopa, o Real Madrid vai esperar a Eurocopa terminar para fazer a apresentação oficial. Tudo indica que muito grande, tudo indica que vai ser a primeira grande apresentação no novo Bernabéu, que durante esses últimos anos os jogadores têm sido apresentados no CT do clube, porque o Bernabéu, geralmente nessa época do ano, era quando se corria mais com as obras, né? Então a do Mbappé vai ser a grande apresentação no novo Bernabéu, que deve acontecer assim que a seleção francesa deixar a Eurocopa. Mas a saída dele do PSG é um pouco assim. E aí a chegada dele ao Real Madrid, eu acho que ela tá muito... O anúncio, né, da chegada oficial tá muito ligado ao final da temporada do Real Madrid. Se o Real Madrid não tivesse chegado na final da Champions, ou se o Real Madrid não tivesse conquistado a Champions, talvez esse anúncio teria sido de forma diferente. Mas é um anúncio 2 dias depois do Real Madrid conquistar a Champions, a torcida estar feliz, enfim, o madridismo estar muito emocionado. A gente vê o Real Madrid divulgar um comunicado oficial, um vídeo e as palavras do Mbappé, o anúncio dele nas redes sociais da chegada dele ao Real Madrid, para mim é o primeiro passo que o madridismo já pedia lá atrás para essa reconstrução de carinho ser reconstruída. Por quê? Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, né? Essa novela Mbappé Real Madrid, ela começou lá em 2017, assim, de forma mais oficial, que era quando o Mbappé jogava no Mônaco e o Real Madrid queria já contratar o Mbappé, porque o Real Madrid e o Florentino já estavam com a estratégia de contratar jovens jogadores antes deles valerem muito, 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 e o Real Madrid não ter dinheiro para todo ano investir 100, 200 milhões de jogadores. Então, a estratégia ali do Real Madrid já era essa que o Real Madrid utiliza, contratar jogadores jovens para formá-los, aprimorá-los e tê-los dentro do elenco já desde muito jovem.
O Real Madrid, o Mbappé fez ali uma grande Champions, o Real Madrid quis contratá-lo e ele optou por ir para o PSG, porque queria ficar na França e tal. 2021, o Mbappé estava na última temporada, no último ano de contrato dele com o PSG, o Mbappé pede ao PSG para negociá-lo, ouvir propostas por ele. O PSG diz que ok, escuta, o Real Madrid chega a oferecer, de acordo com a imprensa aqui da Espanha, mais de 200 milhões de euros e o PSG praticamente nem responde. A partir dali, no início de 2022, o Mbappé já poderia assinar um pré-contrato com o Real Madrid, mais ou menos o caminho que foi feito agora em 2024, mas o Mbappé fica na dúvida e resolve renovar o contrato dele com o PSG. Isso umas semanas antes do Real Madrid conquistar a 14ª Liga dos Campeões. Aí o Mbappé fica no PSG, é anunciada a renovação, inclusive a camisa que sai na foto tá com o ano de 2025, o que não é verdade, porque o contrato dele era até 2024, com a opção dele escolher ou não renovar por um ano mais, que ele não escolheu renovar por esse ano mais. E aí chega agora 2024 e o Real Madrid, diferente do que tinha feito em 22, que se sabiam os passos de negociação do Real Madrid, dessa vez não se sabiam muitas coisas. Se sabia do interesse, o Real Madrid ia tentar de novo, mas o objetivo do clube é que dessa vez o Mbappé chegasse como agente livre. Óbvio que o Real Madrid negociou com o Mbappé, óbvio que o Mbappé vai ganhar um valor por ter assinado com o Real Madrid, mas o Real Madrid não teve que pagar nada ao PSG, porque depois do que aconteceu em 2022, as coisas foram com mais cuidado. Provavelmente, como a gente já tem esse anúncio oficial, o Mbappé assinou um pré-contrato e agora vai assinar o contrato oficial quando o contrato dele com o PSG termina, por 5 temporadas até 2029. O Mbappé tem 25 anos, ele faz aniversário no final do ano. Pelos meus cálculos, ele vai ter, não sei se eu acho que ele não vai ter feito 30 anos, ele vai fazer 26 agora, né? Então ele não vai ter, ou vai estar perto dos 30 anos, ou seja, ainda vai poder renovar mais uma vez caso ele queira continuar no Real Madrid. A gente não tem os valores dessas, né, do quanto que o Real Madrid acordou com o Mbappé, do quanto vai ser a porcentagem de direitos de imagem, de qual vai ser o salário. Mas tudo indica que ronda na casa dos 100 milhões de euros, o que o Real Madrid vai pagar ao Mbappé, para ele, né, ser jogador do Real Madrid. O salário dele, se não vai ser o mais alto, vai ser um dos mais altos do Real Madrid. E a questão dos direitos de imagem, porque no Real Madrid, direitos de imagem, o que são os direitos de imagem? O jogador assina um contrato de patrocínio com uma marca. Uma parte desse contrato vai para o Real Madrid e outra fica para o jogador, porque o Real Madrid entende que o jogador estando no Real Madrid, o valor dele se eleva para as marcas, né? Então o clube fica com uma parte e o jogador fica com outra. Geralmente é 50-50. Essa questão dos direitos de imagem foi o que o Mbappé e o Real Madrid estavam negociando. A gente não tem essas informações porque são informações de contratos confidenciais. Então as informações que eu estou dando para vocês aqui é o que sai aqui na imprensa da Espanha, que alguém publica porque descobre, porque tem acesso, mas enfim. Que seria na casa dos 80-20. O Mbappé fica com 80 e o Real Madrid fica com 20 desses negócios de negociação de imagem, mas a gente não tem certeza disso porque, repito, são informações confidenciais contratuais. É a chegada de um jogador que sempre foi o desejo do presidente Florentino Pérez, que o Real Madrid identifica que já lá atrás estava chamado a ser um dos melhores do mundo, né? Por isso o Real Madrid queria, então, pagar muito dinheiro pelo Mbappé. Só que o Mbappé que teria chegado em 2017, o Mbappé que poderia ter chegado em 2021, o Mbappé que poderia ter chegado em 2022 e o Mbappé que chega em 2024 é um Mbappé diferente em um Real Madrid diferente. Se o Mbappé tivesse aceitado a primeira proposta lá em 2017, se ele tivesse aceitado vir para o Real Madrid, talvez ele tivesse 3 Champions no currículo e já tivesse conquistado todos os títulos com o Real Madrid. Que seria, se isso é uma hipótese que a gente está levantando, é uma hipótese, não sabemos como teria sido o Real Madrid se o Mbappé tivesse aceitado. Mas se ele tivesse aceitado, o Cristiano Ronaldo foi embora um ano depois. Talvez ele teria sido titular então e poderia ter tido a possibilidade de conquistar os títulos, por exemplo, que o Vinícius Júnior conquistou quando chegou em 2018. Mas a história que o Mbappé resolveu escrever da carreira dele foi diferente. Ele resolveu ficar na França e construir uma história no PSG. Uma história que foi uma história bonita, porque ele sai do PSG como o maior artilheiro da história do clube, tendo, pelo menos o que a gente viu, assim, tendo o carinho do torcedor, né?
E ele chega ao Real Madrid tendo que dar o primeiro passo para reconquistar o carinho do madridismo, porque o Mbappé de 17, o Mbappé de 21 e o Mbappé de 22, eles teriam chegado ao Real Madrid, né, eu tô usando vários Mbappés, mas são os momentos, tá, gente? Com quase que o coração do madridismo seria todo dele. Se ele tivesse sido o cara que tivesse ocupado o vazio deixado pelo Cristiano, se ele tivesse sido o cara que tivesse marcado um gol numa final de Champions, se ele tivesse sido o cara que tivesse dado tudo ao Real Madrid nesses últimos anos, o coração do madridismo seria todo do Mbappé. O Mbappé chega no Real Madrid em 2024, no qual ele vai chegar num elenco que tem jogadores mais jovens do que ele, que já conquistaram todos os títulos possíveis com o Real Madrid. E que a grande maioria deles já tem 2 Champions no currículo, sendo protagonistas na conquista de 2 Champions pelo Real Madrid, sendo protagonistas nas conquistas dos últimos 12 títulos do time. Tendo um cara que está vestindo hoje a camisa 7, que o madridismo tem adoração. Tendo um cara que chegou na temporada passada e que assumiu um protagonismo dentro do clube, que se adaptou de uma forma tão rápida, que teve um espaço para ele, que já tem um pedaço do coração do madridismo. Tem um monte de menino que chegou e já conquistou o Madrid. Então, assim, o coração do madridismo, que antes seria todo do Kylian Mbappé, hoje ele tem vários donos, várias partes, várias pessoas que ocupam esse coração do madridismo. Então, se dentro de campo a gente diz o Real Madrid agora mesmo, a gente diz que precisa do Mbappé, o time acabou de ganhar tudo, fazer uma das melhores temporadas da história. Em teoria, não. O torcedor, agora, quando o Mbappé chegar, vai dizer, caraca, chegou o Mbappé. Já tem os ídolos da torcida do Real Madrid estão aí, só ver a comemoração outro dia no Bernabéu da Champions. Assim, o torcedor é apaixonado pelos jogadores. Então, a gente tem um Mbappé chegando num lugar diferente e um Real Madrid diferente, né? E vamos ver como é que isso vai encaixar. Agora, eu também não tenho nenhuma dúvida que a primeira mensagem que ele posta nas redes sociais dele é um passo para começar a construir o espaço dele, encontrar o espaço dele dentro do coração do madridismo. Ele diz que o Real Madrid é o clube dos sonhos dele. Então, já é um passo, né, que a gente diz, ele vai ter que demonstrar carinho ao madridismo. Ele tá demonstrando, ele tá vindo como agente livre, tá dizendo que o Real Madrid é o clube dos sonhos dele, enfim. Tá começando a reconstruir essa relação, que lá em 2022 era unanimidade, o torcedor do Real Madrid todo queria o Mbappé. Agora a situação é diferente, porque o time tá diferente, porque os jogadores estão num outro momento e porque ele também chega de uma forma diferente. Como o Real Madrid vai jogar com o Mbappé? O que o Ancelotti vai fazer? Não sabemos. Mas, se tem um cara que pode fazer o Real Madrid subir de patamar com um jogador que é muito bom, que tem toda a qualidade do Mbappé, e que pode encontrar uma forma de que esse time possa não só seguir sendo competitivo, como ganhar ainda mais do que já ganhou, esse cara é o Carlo Ancelotti. Então, eu acho que a renovação do Ancelotti ela vai muito na linha da certeza que o Real Madrid já tinha de que o Mbappé viria e de que precisaria formar esse elenco todo aí. A gente vai falar, gente, o mundo vai falar, né? Mas eu vou falar aqui muito no meu canal nos próximos meses e próximos anos de como é que vai ser esse Real Madrid com a chegada do Mbappé. É um Real Madrid que provavelmente vai mudar um pouco a forma de jogar de novo e vai precisar ser um time que se adapte de novo a ter um jogador com características, que já tem jogadores com... O trabalho do Ancelotti não vai ser fácil, mas o Ancelotti já mostrou mais de uma vez que é um técnico com um olhar para o jogador enquanto pessoa e para o time enquanto coletivo, sem, né, dar prioridade e tal, e buscar sempre ganhar, que está totalmente capacitado para fazer desse Real Madrid algo mais com a chegada de Kylian Mbappé. A novela terminou e agora começa a história de Kylian Mbappé no Real Madrid. Se você chegou até aqui no vídeo, te inscreve aqui no canal, deixa aquele like, comentários por aqui e volto ainda essa semana para falar mais de Real Madrid na finalização da temporada, que ia ser o vídeo de hoje. Temporada do Vini, temporada do Ancelotti, temporada do Real Madrid. Tem muito vídeo ainda, mas a notícia do dia é o anúncio de Kylian Mbappé, por isso o vídeo de hoje é sobre a chegada do Mbappé ao Real Madrid.